Amém? Glória a Deus. Então, existe uma grande confusão no meio cristão entre nova e antiga aliança. Eu sei que quando nós começamos a pregar aqui sobre graça, houve uma confusão, e isso é natural. Porque, apesar de nós estarmos há algum tempo, mas a gente queria viver ainda debaixo da lei. E isso trouxe uma certa confusão. E você pode estar imaginando, pastor, então que confusão é essa? Deixa eu falar algo aqui para você. O cara está numa célula, a célula está ali reunida. Aí o líder ou um irmão se levanta e diz assim: rapaz, eu sinto que tem um peso aqui nesse lugar. Eu percebo que tem alguns irmãos aqui que estão em pecado. E sabe de uma coisa? Eu vou orar aqui para Deus revelar quem é. Talvez alguns irmãos que estão naquela célula nunca mais volte. Porque isso é lei. Ele está colocando um jugo, um peso. A pessoa que está ali ouvindo isso vai dizer: ih, descobriram o meu pecado. Lá vai o irmão revelar. Fica constrangida, com medo. Isso é lei. Agora o irmão se levanta ali na cela, o líder ou alguém, e aí ele diz assim: irmão, vamos ficar de pé. Eu quero dizer uma coisa, e eu quero dizer que se vou falar aqui, serve para vocês. E o irmão se levanta e fala bem assim: ó, estou olhando para os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Pessoas falhas, pecadoras, mas que o seu pecado já foi pago lá na cruz do Calvário. Eu estou diante dos justos, justificado por Cristo Jesus. E eu sei que hoje aqui na célula, o Senhor Jesus vai se derramar de forma poderosa. Porque nós já estamos justificados. E a bênção do meu Senhor está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Isso é bom de ouvir? Diga lá, imagine como é que não vai ser essa célula. Porque a palavra de graça, ela traz alegria, ela traz avivamento, ela traz contentamento. Porque nós sabemos que nós somos falhos, mas aquele que não foi falho, aquele que veio por mim, por você, que não teve falha, o Cordeiro de Deus, que foi aceito. E Judas falou, quando Judas traiu Jesus, ele falou: ele está morrendo, mas ele é inocente. Eu estou aqui devolvendo as moedas, embora aqueles homens não aceitaram as moedas de volta, mas Judas confessou que era sangue inocente que ia ser derramado. Portanto, o Cordeiro foi aceito, e o sacrifício dele já foi consumado. O meu pecado e o seu pecado não tem mais culpa. Não aceite mais culpa, não carregue mais peso. E é por isso que nós estamos vivendo um novo tempo, irmãos. Porque nós estamos fazendo a obra com alegria, com amor, com satisfação. Pedras vivas sendo edificadas. Amém? Aleluia. Então, para compreendermos a nova aliança, precisamos entender a velha. A velha aliança. E nós devemos lembrar algo que foi falado no último domingo. Uma aliança é um compromisso. É uma maneira como Deus se liga a nós. Então Deus tem um compromisso conosco através da sua aliança. Para desfrutarmos todas as bênçãos que a nova aliança nos deu, devemos rejeitar totalmente as condições e práticas da velha. Como é viver debaixo da velha aliança, irmãos? Nós vamos ver aqui, a lei, a aliança velha, ela só traz culpa, condenação. A velha aliança também é chamada de aliança de Moisés, porque ele foi o seu mediador. Mediador é alguém que fica entre duas partes e as une. Mas a aliança não foi feita com Moisés, ela foi feita com o povo.
Moisés era só o mediador. Amém? Glória a Deus. Em Romanos, coloca aí, filho, Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação do que crê. Cadê aqueles que crê? Não, amado, você não entendeu. Cadê aqueles que crê? Aleluia. Cadê as pedras vivas? Faça uma zoada aí, dê um glória a Deus. Isso. Eu creio, nós cremos. Você crê, eu creio. A lei só produzia, amado, um comportamento externo. Diga externo. O único poder que a lei tinha era essa, um comportamento externo. Muitos até se esforçavam para cumprir os mandamentos, as leis. Por fora, eles mostravam um comportamento até adequado, mas a lei não tinha o poder de transformar por dentro. A lei não tinha o poder de transformar o caráter dentro da pessoa. E muitos daqueles que vivem pela lei, elas só recebem uma coisa. Diga, o que, pastor? Ressentimento. A lei produz ressentimento. Porque quem vive pela lei busca justiça própria. E ela nunca vai cumprir todos os mandamentos. Ela nunca vai estar no padrão que Deus exige, que está na lei. Porque o padrão de Deus, ele é muito alto. O padrão de Deus não é para o homem. O homem, ele é incapaz de seguir a lei. O homem, ele é incapaz de agradar a Deus com justiça própria. E aí o irmão está na célula. E ali na célula ele se esforça. Ele procura fazer tudo para agradar todo mundo, até agradar Deus. E aí chega ali um pecador. O pecador acabou de chegar. E aí ele não entende, porque todo mundo da célula dá atenção para aquele pecador. E aquele pecador começa a receber as bênçãos do Senhor. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas aqueles que recebem justiça própria, eles não vão receber a graça, porque eles estão querendo agradar e eles nunca vão conseguir. Por isso, irmãos, é um absurdo um cristão tentar viver debaixo dela, debaixo da lei. É um absurdo. Em Gálatas 1, de 6 a 9, está escrito assim, ó: admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Nós podemos fazer uma pergunta diante desse texto. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, amaldiçoando? Se ele pregava a graça? Como assim? Paulo não estava amaldiçoando ninguém. Ele só estava contextualizando, dizendo que aquele que queria sair da graça para viver na lei já estava amaldiçoado. Você entende isso? Porque quem vive na lei não tem como ser abençoado, irmãos. Não tem como cumprir. E já já nós vamos ver aqui as bênçãos e as maldições. Gálatas 3:1 diz assim, ó: Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não fui eu diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Presta atenção, irmãos. Paulo ministrou ali o evangelho de Cristo. E se você for ler essa carta aos Gálatas, você vai ver que eles receberam o Espírito Santo. Muitas vezes isso acontece
no encontro com Deus. Lá no encontro com Deus a gente se reúne ali durante o final de semana. E muitos testemunhos a respeito do que Cristo fez, do que Ele nos abençoou. E aí é derramado também o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. E ali a pessoa é testemunha do Evangelho de Cristo, do Evangelho vivo. Mas aí às vezes passa uma semana, 2 semanas, e ele esquece tudo aquilo que ele testemunhou. Os Gálatas aqui estavam esquecendo de tudo que eles testemunharam a respeito de Cristo. E Gálatas 5, do versículo 2 ao 4, olha o que diz aí. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Presta atenção, irmãos, isso aqui é muito profundo. Ele fala: ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Você sabe quem era Paulo? Paulo era Saulo. Paulo era perseguidor dos cristãos. Paulo estava lá quando Estevão foi apedrejado. Ele dizia: taca a pedra mesmo, mata. Mas Paulo foi alcançado pelo Evangelho de Cristo e teve a sua vida transformada. Não era um qualquer que estava falando ali. Ele estava falando ali um homem que foi transformado pelo Evangelho da graça, pelo Evangelho de Cristo. E ele tinha toda a autoridade para falar: ei, sou eu, Paulo, sou eu que ministrei a vocês, foi eu que tive a vida transformada. O que está acontecendo com vocês? Aí olha só o que ele fala: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro: todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo e caíram da graça. O contexto é esse: eu estou na bênção, eu estou na graça. Eu estou servindo o meu pai me abençoa. Mas aí eu decido voltar às velhas práticas. O que faz alguém decair da graça é querer se justificar através das obras da lei. E ele diz assim: eu mereço, porque eu sou obediente. Eu mereço porque eu faço tudo certo. Eu mereço porque eu me esforço para ser certinho. É isso que a lei produz, merecimento próprio. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Quem gosta de boas notícias? Só 5. Quem gosta, amado, de boa notícia? Você que está aí ouvindo pela internet, pelo Facebook. A lei dizia: faça, obedeça, custe o que custar, seja obediente, porque senão você vai estar debaixo de maldição. Sabe o que a graça diz? Eu faço por você. Precisa mais você fazer. Eu faço por você. Nenhum homem era capaz de fazer o que Jesus fez. Nenhum homem se achou justo por si só. E aí Deus enviou o seu filho em forma humana, e Jesus cumpriu a lei. Quem já ouviu essa expressão? Jesus cumpriu a lei. Por que Jesus cumpriu a lei? Porque para que o pecado fosse pago, teria que ter sacrifício. O cordeiro teria que ser imolado. Era o inocente morrendo pelo pecado. O Senhor Jesus tomou forma de pessoa, de humano, e Ele cumpriu a lei. E Ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Cadê os que estão justificados por Cristo? Então a lei não te pertence mais. A velha aliança não te pertence mais. Você está debaixo da nova aliança de Cristo. Em Êxodo 24, de 1 a 8. Depois Deus disse a Moisés: suba o monte para encontrar-se com o Senhor. Você e Arão, Nadab e Abiú, e 70
70 autoridades de Israel adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas, que ofereceram holocausto e novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Mas depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Amados, eram 10 mandamentos. Eram 10 mandamentos, mais 603 outras leis. Somando o total das 613 leis. Eles tinham que cumprir essas leis sem deixar nenhuma delas fora. Isto é, eles não poderiam ter falha nenhuma. Essas leis regiam a vida moral, cerimoniais, civis e todos os aspectos da vida deles. Em muitos aspectos, se deixasse de cumprir, pagariam com a própria vida. Lembra da mulher adúltera? Lembra da mulher que foi pega em adultério? E aqueles homens levaram até Jesus, e eles disseram: a lei diz apedrejar até a morte. Mas o Senhor Jesus falou: está aqui a primeira pedra. E você sabe o que aconteceu? Porque Jesus derramou a sua graça. Se fosse pela lei, ela tinha sido apedrejada, tinha morrido. A velha aliança era um documento de dívida, de acusação em culpa. Mas em 2 Coríntios 3:6, não está aí, não precisa colocar. A letra mata, o apóstolo Paulo diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei dizia: apedreja, mata, mas o Espírito vivifica. Cadê aqueles nascidos de novo? Cadê aqueles nascidos pelo Espírito, amado? Você não é mais alma vivente, você é Espírito vivificado. Sobre você há vida, sobre você há um testemunho de Cristo. O Senhor Jesus já fez isso por mim e por você. Deus que habitava num templo, e uma vez por ano um sacerdote, e todo o povo se reunia para fazer o sacrifício ali num templo. E o sacerdote chegava e imolava o cordeiro, e tinha um lugar chamado Santo do Santo, que era separado por um véu. E eu quero dizer que não era qualquer véu. Ele tinha 8 centímetros de largura. Então significa que homem nenhum poderia rasgar aquele véu. E quando aquele sacerdote chega para fazer o sacrifício, na mesma hora, Jesus estava na cruz do Calvário, sendo morto ali. E quando Jesus falou: Pai, recebe o meu espírito, está consumado. Diz, a palavra do Senhor diz que aquele véu se rompeu de cima a baixo. E o povo todo viu a Arca da Aliança onde Deus habitava. Só que Deus não estava ali, porque Deus estava dando uma nova aliança para os seus filhos. Ele saiu dentro daquela arca para habitar dentro de mim e de você. Eu e você somos templos de Deus. O Senhor Jesus habita dentro de mim, habita dentro de você. Essa é a nova aliança. A lei não pode produzir mudança de vida em você por dentro, mas o Espírito Santo, que é vida, faz isso por você. E aquele que começou a obra em ti está te modificando, e você está ficando cada vez mais parecido com o Filho dele, com Jesus.
Aleluias. O véu se rasgou. Nós temos livre acesso, irmãos. Você tem livre acesso. Você não precisa de ninguém. Toda vez que você chega diante de Deus, justificado pelo sangue de Jesus, eis aqui um pecador. Eis aqui alguém que não consegue cumprir lei, mas eu estou justificado pelo sangue de Jesus. Jesus é justiça na minha vida. E quando você abre a boca, Deus tem que fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque você já é justificado, você já é abençoado. Devemos lembrar que uma aliança não é um contrato. O contrato, quando se quebra, as duas partes se rompem, acabou o vínculo. Mas uma aliança ela não pode se romper. Em Salmos 89, sabe que, presta atenção, isso não estava no script não, mas Jesus está tocando aqui. Jesus desce do monte. A lei diz: não pegue morto. A lei diz: se você tocar em algo imundo, essa imundícia vai passar para ti. Se tocar em morto, está amaldiçoado. Essa resposta de Jesus para o leproso vale para mim, vale para você e vale para todas as gerações. Deus, Senhor Jesus, Ele sempre quer curar, Ele sempre quer salvar, Ele sempre quer libertar, Ele sempre quer fazer algo novo nas nossas vidas. Ele sempre quer. Quando você receber uma palavra, diga: eu creio. Eu creio não por causa de mim, mas é por causa de Jesus. Eu creio que Ele vai me curar. Eu creio que Ele pode libertar. Eu creio que Ele pode fazer algo novo aqui nesse lugar. Eu creio que Ele pode multiplicar a minha célula. Eu creio que Ele pode agir lá na tua casa agora, nesse exato momento. Eu creio que Ele vai salvar todos os teus parentes. Eu creio que grandes coisas financeiras Ele vai fazer na sua vida. Eu creio, você crê? Porque Ele quer. Ele quer, mulher de Deus, homem de Deus, Ele quer. E não depende do que você faz, só depende do que Ele fez. Em Salmos 28, 34, diz assim: manterei o meu amor por Ele para sempre, e a minha aliança com Ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança nem modificarei as promessas dos meus lábios. O que está acontecendo aqui, irmãos? Isso aqui é um salmo messiânico. Deus tinha feito uma aliança com Davi que jamais ia tirar o trono da linhagem dele. Deus está falando aqui que o Messias, o Cristo, vinha da tribo de Judá, da linhagem de Davi. E você sabe muito bem, eu também, que isso se cumpriu. Ele cumpriu a promessa. Mas também você sabe que por causa das falhas do povo, pela desobediência do povo, o povo também pereceu. O povo passou muito tempo angustiado. O povo de Deus foi parar lá na Babilônia como escravo. Tudo aquilo que Deus fala se cumpre, irmãos. Aqui eles não estavam na lei. Aqui eles estavam sendo açoitados pela desobediência. Eles estavam recebendo o castigo pela desobediência. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Isaías 53 diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por causa das suas pisaduras fomos sarados.
Eu vou repetir porque talvez você não entendeu. Por causa que Jesus se entregou na cruz, agora eu não aceito mais enfermidade na minha vida. Eu não aceito viver escravo, culpa, jugo, debaixo de opressão maligna. Não aceito, porque eu sou justificado em Cristo. Na velha aliança, para ser abençoado, tinha que cumprir toda a lei. Isso tornava a antiga aliança terrível, porque dependia totalmente do povo de Israel. Por causa da maldade do coração do homem, ninguém poderia cumprir a lei. Existiam bênçãos e maldições. Bênçãos para quem obedecesse e maldições para quem desobedecesse. Deuteronômio 28:1 diz assim, ó. Aleluia. Diz assim, ó: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e as acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Os próximos versículos, até o versículo 15, vai falar das bênçãos do Senhor. E no versículo 15 diz assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E se você for ler esse capítulo, você vai ver que tem mais maldição do que bênção. Tem, creio que uma página inteira só falando de maldição. Aí eu faço uma pergunta para você: quem é que quer viver debaixo de maldição, irmãos? Levante a sua mão que quer viver debaixo de maldição. Não tem como homem cumprir lei. Porém, veja o que está escrito em Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor Jesus fez maldito em meu lugar e em seu lugar. Ele cumpriu todas as maldições, todos os meus pecados e seus pecados, o pecado da humanidade inteira estava sobre Jesus. Ele cumpriu. Muitos cristãos vivem com medo de serem amaldiçoados por causa de uma lei que não vigora mais. Essa lei não é para nós, irmãos. Isso não nos pertence. Então, você pode estar fazendo uma pergunta: então quer dizer que obedecer a Deus não é importante? Faça essa pergunta para o pastor enquanto eu tomo uma água aqui. Diga aí: então, pastor, não é importante obedecer a Deus? É importante, mas não debaixo de lei. Não. O que a lei diz? Não roubar. Não é isso? Hã? A lei diz: não cobiçarás. Não é isso que a lei fala? Então por que eu não tenho que roubar? Por que eu não devo cobiçar as coisas dos outros, a mulher do outro? Por que eu não devo roubar as coisas dos outros? Por causa da lei? Para cumprir a lei? Sabe por quê que eu não roubo? Sabe por quê que eu não vou cobiçar nada de ninguém? Porque eu tenho um pai. O meu pai, ele é o dono do ouro e da prata. O meu pai, ele é rico. O meu pai, ele me ama. E eu não preciso roubar nada. Eu não preciso cobiçar nada.
Se eu entrar na presença do meu Pai como filho, regenerado e justificado por Cristo Jesus, Ele vai me dar. Eu não sei se você entendeu, mas você não precisa roubar nada, cobiçar nada. O teu Pai vai te dar se você pedir para Ele. Talvez até aqui você não ainda ganhou, porque você ainda não pediu. Mas você não precisa ficar de nada de olho de ninguém. A lei também dizia: não adulteras, não se prostitui. Por quê? Então, Ronaldo, que eu não vou me prostituir, adulterar, será que é para cumprir a lei? Olhe para mim. A minha vida não me pertence. O meu corpo não é meu. Ele foi comprado com alto preço, preço de sangue. O meu corpo tem um dono. E não é coerente eu me deitar com uma prostituta cheia de pombagira, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. E o Espírito Santo que habita em mim, Ele é maravilhoso. Irmãos, eu estudando essa ministração e ouvindo algumas ministrações do pastor Aloísio, eu me alegrava. Porque até um tempo atrás eu estava perdido. Até um tempo atrás eu estava debaixo de maldição. Mas o Senhor Jesus me achou. E tem mais. Ele habita dentro de mim e dentro de você. 1 João 4, de 6 a 19. Nem comecei a ministração, já é 11h05. Aleluia, diga aleluia. 1 João 4, 16 a 19 diz assim, irmãos: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoando entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa todo o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É por isso que eu obedeço a Deus. Não é por causa de lei, é porque Ele me amou primeiro. Eu dizimo, eu oferto, como eu já fiz aqui, eu ouvi a voz do Espírito, porque eu creio que o que aconteceu hoje aqui é do Espírito. Deus está trazendo mais unidade ainda para a sua igreja. Mas ninguém oferta, dizima, para receber nada em troca. É por amor. Ele está nos aperfeiçoando a cada dia. O amor de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, está nos moldando, está nos aperfeiçoando no amor. É no amor, irmãos. A essência da lei era a culpa, era a condenação. A essência do Evangelho de Cristo é o amor dele que foi derramado sobre toda a humanidade. Teu pai te ama. Você é um filho muito amado. Você é um filho muito amado.
E quando nós entregamos a nossa vida para Ele, o amor dele é derramado sobre nossas vidas. Pode subir, ministério de louvor. O amor de Deus, fale para o seu irmão, o amor de Deus te alcançou. Você não está mais debaixo de jugo de acusação.